O nosso foco principal é técnico, tá? Então nós vamos falar só sobre os aspectos técnicos que envolvem a cria de bezerro. Hoje nós vamos falar da transição e, 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 e as perguntas que foram feitas foi bem legal, porque elas foram bem profundas, né? Foi algumas ali a gente teve que pegar voltar para a Bíblia ali e tentar explicar da melhor forma, mais correta também, na última conversa, né? Hoje com o Superchat está mais fácil, que a gente vai tentar ir respondendo agora, né? Mas vamos lá. A ideia hoje é falar sobre transição alimentar, né? O que que é essa transição, como é feito, qual a importância, né? Depois a questão da energia, que é bem negligenciada aí no dia a dia. Falar um pouco do manejo da proteína também. Muitas fazendas fazem do jeito errado, né? E falar um pouco dos aspectos do desequilíbrio mineral. Também outro problemaço que a gente vê no dia a dia, né? E lá no final, o que a gente tem para resolver isso aí no dia a dia e alguns resultados de campo. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a, o momento da cria, né, até os 6 meses, na verdade, a gente falou até o primeiro parto, né, entre cria e recria também, e o impacto negativo que nós temos quando a gente não tem um cuidado especial ali com a fase de cria, que isso nos toma ali num potencial de 1.200 litros ali, brincando para o resto da vida desse animal. Hoje o assunto é periparto, ou período de transição também, e não prestar atenção a esse momento nos custa ali 3.000 litros de leite, né? Na verdade, a gente está pondo aqui 1.000 litros só no período de pré-parto, mas esse período de pré-parto é aquelas 3, 4 semanas que antecedem o parto, mas depois tem a alimentação do pós-pico. Esses dois juntos aqui formam a dieta do periparto, tá? Mas hoje o nosso foco principal é o pré-parto e o pós-parto num momento curto ali, bem curto mesmo, né? Então, prestar atenção nisso e fazer do jeito certo pode trazer para a gente ali algo em torno de 3.000 litros de leite por lactação. Diferentemente da terneira, perdeu aqui, amigo, acabou, nunca mais recupera, né? Aqui não, aqui a gente pode fazer a cada lactação. Então, não deu certo esse ano pré-parto, ano que vem capricha, né? Na próxima parto capricha. Então, aqui é reversível, aqui não. Então, o periparto, o período de transição, ele dura ali em torno de 100 dias, né? Que corresponde ali a mais ou menos uns 45, 50 dias antes do parto, que é o período seco, onde a vaca não está produzindo, e até mais ou menos 45 a 60 dias do pós-parto, que são os momentos. E o foco principal mesmo está aqui, ó, das últimas 3 semanas até o parto e depois no mês e meio seguinte. Aqui é onde a gente tem a oportunidade de não perder dinheiro, vamos dizer oportunidade de ganhar dinheiro, mas de não perder dinheiro, e tem a oportunidade de evitar um mundo de problemas que são totalmente evitáveis, né? A gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui os principais problemas, e eles começam já antes do parto, né? No momento ali de 4, 5 dias a gente já começa a ter problema, esse animal já começa a ter problema. O, as dificuldades de parto, por exemplo, o parto, a gente sempre pensa em ocitocina, né? Como o grande facilitador do parto. Mas temos que lembrar também que o cálcio tem um papel importante. A ocitocina só faz a contração muscular acontecer se estiver na presença do cálcio. Então, um animal descalcificado com uma dieta inadequada no pré-parto não vai ter um parto legal. E você começa a ter o problema já é, dias antes do parto. O animal já começa a ter dificuldade de contração. Esse parto que poderia demorar de pouca, 1, 2 horas, vai passar 5, 6 horas, vai precisar ter ajuda, né? Vai ter que puxar, porque esse animal não tem contração para expulsar o bezerro. Quando o bezerro sai, finalmente, você ainda tem a segunda etapa do problema. Porque se esse animal não tem uma quantidade, um estoque bom de cálcio nos ossos, você ainda pode ter um problema com retenção de placenta. Porque aqui ainda a gente precisa do cálcio. A ocitocina, ela age
na musculatura lisa, naquela musculatura que a gente não controla. Coração, diafragma, útero. Conscientemente a gente não consegue fazer esses músculos se mexerem. E esses músculos precisam de ocitocina para mover, um estímulo, né? E então, se o animal já não tem estoque de cálcio lá, já tem dificuldade de parto, vai ter dificuldade de retenção, vai ter dificuldade de soltar a placenta também. Consideramos em média aí 24 horas como limite aceitável para a expulsão da placenta. Bom mesmo é quando ela acontece ali 4, 5, 6 horas do pós-parto. Mas se o animal já está com problema de cálcio, já está ali. Já temos dois problemas já no primeiro para o segundo dia. Né? E já são dois problemas potenciais para gastar dinheiro com medicamento e para descarte do leite, dependendo do tipo de antibiótico que usa. Né? Um animal que provavelmente vai produzir mesmo, menos. Tem dezenas, se não centenas de estudos demonstrando uma queda acentuada na produção de leite durante a lactação toda para um animal que já parte com retenção de placenta. Né? Vamos estender essa falta de cálcio para hipocalcemia, né? Febre do leite. Então você tem ali um terceiro problema decorrente da mesma questão. Faltou uma dieta de pré-parto lá atrás. Ali, beleza. E tem um terceiro ainda, menos comum, em ruminantes, que é a eclâmpsia, né, que vai acontecer lá mais ou menos 20, 30 dias depois do parto, né, que é um problema também relacionado à descalcificação e tudo. Fora isso, não ter atenção a esse período tem outros problemas. A acidose, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, né? Falamos um pouquinho na vez passada com bezerras, e quando isso começa a acontecer, logo que ela vira ruminante ali, e esse problema acompanha os ruminantes a vida inteira. Né? E fora esse problema, nós temos ainda a cetose e esteatose, que nós vamos falar ali daqui a pouco, está relacionado à alta mobilização de gordura corporal. Né? Tem a metrite, decorrente da retenção de placenta, decorrente da dificuldade de parto. É uma bola de neve. E aqui a gente percebe que quando você faz um bom diagnóstico na fazenda, né, o bom diagnóstico muitas vezes leva um dia inteiro, até mais. Né? Isso em fazendas que têm tudo anotado. E você começa a juntar esses dados, você percebe que boa parte do dinheiro está indo aqui. Né? O cara, muitas vezes a fazenda tem 4, 4,5%, até 5% de custo com farmácia. Né? É muita coisa. E quando você vai buscar ali os casos, boa parte deles estão relacionados à dificuldade de parto, já lá por um problema de parto já. E depois tem deslocamento de abomaso, nós vamos falar um pouquinho também. A claudicação, eu prefiro falar claudicação. Né? Eu assisti várias webinar falando de periparto, eles falam em laminite. A laminite, tá, a gente vê com certa frequência, mas é muito raro isso estar disseminado por toda a fazenda. A gente vê muito pouco isso. Né? A gente vê uma vermelhidão no casco ali, mas longe de ser a laminite. O que a gente mais vê ali é lesão de casco mesmo. Né? É um animal ou outro com problema de locomoção devido à lesão. Então, todos esses problemas, eles são evitáveis. Né? Não vamos dizer que não vai existir na fazenda. Vai, isso pode acontecer. Mas fazendo uma dieta de pré-parto e fazendo uma dieta no pós-parto decente, do jeito que tem que ser, isso cai drasticamente. Aqui, o que a gente vê de ocorrência são dados de 254 fazendas, né, onde demonstram ali as dificuldades, desde parto difíceis, né, a média de 6%, mas isso foi observado em fazendas que tinham 0 até fazendas que tinham 15%, retenção de placenta de 0 a 14, com média de 5,8. Isso são as médias encontradas, não as médias aceitáveis. Tá? Por exemplo, nós não podemos nos contentar com 6,5% de febre do leite, né? 1% de abomaso. Para uma fazenda com média acima de 35 litros, 38 litros, é aceitável, mas para produções menores, não. Uma metrite crônica, também. Né? Uma metrite crônica, isso é problema. Isso é problema e realmente ele tem que ser buscado uma solução
um pouco mais complexa aí, né? Um veterinário mais especializado nesse assunto. Mas então vejam que muitas fazendas conseguem zero, né? Ó, zero parto difícil, zero retenção de placenta, né? E muitas vezes a gente chega lá na fazenda e vê essa média e fala, não, está na média. Mas se tem algumas que conseguem zero, por que não a gente não tentar, né? Aumentar 254 fazendas aqui tinha menos casos de febre do leite, 0,7. Né? A fazenda que menos tinha problema de febre do leite, 0,7. Então, um pouquinho de febre do leite, alguma coisa vai ter sempre. Mas tinha um caso com quase 14. Né? Quanto essa gente está gastando com veterinária? Quanto da produção está sendo perdida com esses casos? Quanto de antibiótico e leite descartado estão acontecendo nessas fazendas? É uma pergunta para se fazer. Aqui, demonstrando mais ou menos o período de ocorrência, né, quanto tempo dura esse caso e qual é a perda média da produção. Né? Então, por exemplo, dificuldade do parto. A ocorrência desses problemas costumam durar até 28 dias. Isso custa para a fazenda mais ou menos 25 litros de leite. Né? A 1,20, a 1,30, isso dá R$ 36, dá mais de R$ 1 por dia. Né? Grandes dificuldades de parto chega a dobrar. Né? Uma vaca que ficou em trabalho de parto 10 horas, ela vai produzir menos, natural. Né? E assim a gente vai somando retenção de placenta, né? Uma metrite crônica, 98 dias. Isso, isso dá uma perda média de 33. E esses dados são. A gente sempre vê isso aqui, eu acho isso muito baixo. As fazendas que a gente conseguiu medir, de fato, esses números são bem maiores. É que aqui é média de muitas fazendas, né? Mas de qualquer maneira, o prejuízo é sempre certo. Né? E a gente tem situações onde você tem 4 ou 5 desses. Né? A vaca que teve problema de dificuldade de parto, ela tem uma grande dificuldade de parto. Né? Esse parto que já era difícil, precisou ser puxado lá, o bezerro, teve retenção de placenta, logo depois teve febre do leite, antes do parto teve edema de úbara. Então, é uma corrente que não é legal, não é boa. Vamos falar um pouquinho da transição alimentar, né? Desde o momento que a vaca é seca, que ela está consumindo um concentrado, uma quantidade de concentrado razoável e de repente ela é seca, fica alguns dias ali sem comer ração, sem fazer uma boa manutenção do rumen, né? E depois a gente vai falar do estado energético anormal, falar um pouco de energia, proteína e mineral. E a grande questão aqui é a questão de volume, né? Essa vaca vai ser seca quando essa bezerra está ganhando tamanho, né? Ela diminui o seu consumo de matéria seca. Essa bezerra começa a crescer, começa a pressionar o rumen também, que diminui um pouco a sua capacidade. Além disso, tem também a questão bioquímica, que significa que as bactérias que estão naquele rumen, elas vão trabalhar de forma diferente. Ali na frente tem um slide mostrando isso, né, sobre a relação das bactérias com a acidez do rumen. Então, existe uma alteração muito forte. E essa alteração altera até a velocidade do intestino, a velocidade do rumen, tudo isso. Aqui é o gráfico mostrando dia a dia, desde da terceira semana antes do parto até o dia do parto, como é a queda no consumo. Né? E depois do parto, né, o aumento desse consumo. Veja que nesses dias aqui é quando a vaca precisa de uma densidade maior de energia, de proteína, principalmente de minerais, que não o sódio, que nem o potássio, para que ela compense essa queda de matéria seca consumida para que essa dieta seja mais densa. Até aqui a gente deveria trabalhar com pelo menos uma dieta ali com 50% de matéria seca, 3,5 a 4 quilos de matéria seca vinda da ração. E aqui na última semana a gente deveria acrescentar, toda fazenda deveria ter um lote nas vacas que entram naquele split final, nos últimos dias ali, aumentar um pouco o tamanho de fibra e aumentar um pouco essa densidade dessa dieta para compensar um pouco isso aqui, já preparando o rumen para o que vai vir, né? Uma vaca aqui, ó, vamos pensar uma vaca com 22,5 kg de matéria seca de consumo, uma vaca de 35, 40 litros. Imagina a quantidade de amido que não vai cair nesse rumen
uma semana, duas depois do, do parto, né? E a gente vê esses picos aqui, ó. Isso aqui quer dizer provavelmente acidose. Né? Comeu demais, o consumo cai, fica com acidose lá 1, 2, 3 dias. E de novo, cai de novo. E assim vai, nesse pico, né? O ideal seria uma coisa mais constante. Vê que aqui é menor os picos, né? Então, ter essa atenção, eu sei que a maioria das pessoas sabem disso. Né? Aliás, quando você faz uma palestra, e a gente fazia muito isso antes, né? Vai lá, faz uma palestra numa cidade tal, e os 2, 3 dias seguintes você vai nas fazendas, né? E é bem legal porque você vai lá, conversa com o cara, não, mas lá em casa é tudo certinho, mas eu continuo tendo problema. Aí você vai lá, tá tudo bagunçado, o cara não tem a menor atenção com o pré-parto, não sabe nem. Então, assim, saber a gente sabe, né? Temos que pôr em prática. Os técnicos têm que aprender a ensinar. Né? Vai lá na fazenda, aprenda a ouvir. Né? Eu faço muita visita com técnico, eu só vejo técnico querendo falar, 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 falar. Gente, temos 2 ouvidos e uma boca. Foi na fazenda, deixa o produtor falar. O produtor precisa falar. Um diagnóstico bem feito vem do que você vai ouvir, não só do que você vai ver. Né? O que você vai ver está ali, é, a, é a fotografia do dia. Né? Mas um produtor tem muito a dizer, e muitas vezes ele quer dizer, e é importante ouvir. Então, vamos ouvir menos, ouvir mais e falar menos, né? Esse caso aqui é um caso clássico. Quase sempre que a gente vai na fazenda e ouve o que está acontecendo, explica muita coisa. Esse gráfico ele é meio confuso. Vamos ver se eu consigo explicar. Imagina que aqui é a vaca recém-parida, pós-parto. Né? Então, aqui é a relação de consumo. 1% do peso vivo, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aqui é uma vaca no pré-parto no sentido contrário. 2,5, 2, 1,5, 1, meio ponto. Então, vê se a gente olhar do ponto de vista da vaca do pré-parto, isso até o dia zero, né? Do dia zero. A vaca, isso em 21 dias, pré e pós. No pré-parto, o consumo, ó, ladeira abaixo, até ficar aí na faixa de 1,5, 1,6. Nos dias seguintes, é o inverso, né? Aqui ele começa. Né? Lá por 21 dias, essa vaca já está comendo 4,5% do seu peso vivo. Uma vaca de alta lactação chega a 5 ponto pouco, 5 e pouco. É comida pra caramba. E então temos que ter essa atenção. E isso aqui é um grande desafio, né? A gente vai vendo, as coisas acontecem naturalmente, tá certo que a vaca leva um tempo para ir se acostumando, mas se a gente puder fazer essa ajuda, diminui muito os problemas. O problema é que a gente se acostuma, né? Acostuma com um caso ou outro de, de cetose, um caso ou outro de hipocalcemia, febre do leite, e assim vai. E isso não chama atenção. Quando a gente tem muita facilidade de ver isso, porque nós somos de fora, a gente vai com a mente limpa, aberta, né? Vai lá e capta a situação com mais clareza do que quem está vivendo o problema. Aqui mostrando 2 situações de uma vaca que foi seca e não consumiu nada de ração. Então essas papilas ruminais elas involuem, elas perdem a capacidade de manter a área de absorção. E aqui uma papila saudável que está comendo uma quantidade boa de concentrado, uma quantidade boa, uma dieta bem feita, vai. Uma dieta feita para o rumen. Vamos dizer que esses 2 animais são animais chegando no dia do parto ali. Quem vai ter mais potencial de produção depois? Obviamente que é essa. Né? Aqui já está pronto. Né? Nesse rumen vai ter ali bactéria especializada em consumir o amido, a celulose, outras a hemicelose, né? Outras a parte proteica, mais proteica. Então, lá no rumen, nós precisamos de muitos extratos de bactérias diferentes. E esse rumen está muito mais preparado do que esse. Não só para fazer a digestão, como também para fazer a absorção. Né? A área em número de célula por centímetro quadrado aqui é infinitamente maior do que aqui. Infinitamente maior. Então, para resumir, né, quanto maior o período seco, essa é uma outra conta legal. Né? Quanto que é o ideal? Já tem uma perguntinha no WhatsApp, né? Qual que é o ideal? Nem tinha começado ainda, alguém já tinha perguntado.
Qual o tempo ideal não era para esquecer disso. O tempo ideal para fazer o período de pré-parto. Ele está perguntando em qual é o tempo ideal entre a secagem e o parto. Então, vamos às polêmicas, né? O mundo inteiro fala em torno de 60 dias. Agora a gente tem ouvido menos. Eu gosto, e nas fazendas que eu atendo, sempre usei 45 dias. 45 dias é ideal entre uma vaca secar e parir. Esse seria o correto, porque esse período sendo curto, eu tenho uma menor involução das papilas ruminais. Né? Então, quanto maior o período que essa vaca vai ficar seca, menor vai ser o tamanho dessas papilas ruminais. Isso não é bom. E tem a outra questão. Quanto menor o tempo, menor essa regressão. E quanto maior esta regressão, quer dizer, quanto mais tempo levar o período seco, mais elas vão evoluir, mais tempo elas vão levar para voltar ao normal. É uma questão matemática. Então, vamos falar em 45 dias. Por que não deveria ser menos? Então se pode ser menos, vamos fazer com 30. Não. Vamos pensar que a maioria dos antibióticos intramamários que a gente faz no pré-parto, eles têm um período de carência longo, né, acima de 3 semanas. Vamos pensar que se a gente faz um pré-parto ali, e outra coisa, vamos pensar no rumo, mas temos que pensar no úbere. Esse úbere tem que involuir e voltar, ele vai morrer e nascer de novo nesse período. Né? E 45 dias me parece bem, bem inteligente. Porque por questões óbvias. Né? Eu vou ter tempo de aplicar um antibiótico. Se essa vaca vier a parir semanas antes, 3 semanas antes, é mais raro. Né? Eu ainda assim vou conseguir usar esse leite em pouco tempo depois. Eu não vou ter o efeito do antibiótico. Então 45 parece muito inteligente. Aqui mostrando né, uma dieta com 100% de forragem e o pH médio ruminal. Então, numa situação dessa, a gente tem ali uma quantidade de ácido acético sendo produzido alta. Né? Para quem não sabe, no rumen são produzidos 3 ácidos, a gente chama de ácidos graxos voláteis, né? O ácido acético, o ácido propiônico e o ácido butírico. Nesta ordem, né? Um ácido fraco, um ácido médio e um ácido forte. O ácido acético é o mesmo do vinagre. Mas agora eu não entendi nada, porque a acidose dos ruminantes ela sempre vem do ácido acético. É verdade, mas vem do ácido acético sendo consumido por outras bactérias e sendo produzido o ácido lático. O ácido lático, sim, é um ácido forte. Então perceba que quanto mais concentrado eu coloco na dieta, menos volumoso, menor é a carga de ácido lático que eu tenho, porque quanto mais concentrado, mais ácido propiônico. Quem assistiu a aula da semana passada viu quem que é o ácido principal na formação ruminal? É o ácido propiônico, que está presente aonde? Na ração. Então, quanto mais concentrado eu tenho, mais ácido propiônico eu vou ter. Está aqui a curva. Ó. Só que chega um ponto, num pH de 5,25 mais ou menos, que as bactérias que são comuns à forragem e aos humanos, elas começam a morrer. Elas não aguentam essa acidez toda. E aí o ácido propiônico começa a cair e entra em ação quem? As bactérias que deveriam é, consumir esse ácido acético em pequena quantidade, mas acontece que isso começa a se acumular e essas bactérias começam a produzir então ácido lático. Então abaixo daqui nós temos o que? A acidose. Então na acidose chega um ponto que isso fica tão ácido que as bactérias morrem na sua maioria ou têm dificuldade de aumentar a sua população e o animal vai parando de comer porque o alimento não tá sendo digerido. Né? Quem faz a digestão dos alimentos dos ruminantes são as bactérias. Então, é possível uma vaca ter acidose com forragem? Muito raro, muito raro. Né? Mas com altas concentrações. Por que é muito raro? Porque tem fibra, ela tem uma fibra boa. Mas a minha vaca comeu. Já vimos, né, em situações ali de alfafa, trevo, mas então são outros problemas, né? São excesso de proteína, excesso de nitrogênio ruminal, não é bem uma acidose. E tem outros detalhes ali. Então, o grande problema mesmo é o concentrado. Então, é isso. A relação é essa. Então, respeitar as transições
É essencial porque a gente mantém as proporções corretas dos ácidos graxos e isso ajuda muito o rumen, né? E, e durante o período seco, para evitar essas grandes alterações, essa decorrência da menor ingestão de alimentos, menor, enfim, é reduzir o período seco. 45 dias é o suficiente. Seca a vaca, deixa ela ali 3, 4, 5, 6 dias, vai que seja, sem nenhuma fonte concentrada, para ela secar mesmo, né, garantir que ela não está produzindo leite, e depois já começar com um proteinado, uma raçãozinha ali, 1 quilo, 2 de ração qualquer, da mais barata que tiver, de boa qualidade, óbvio, para daí, quando faltar ali 30, 25, 30 dias antes do parto, pôr ela no pré-parto. Né? Não ter atenção a isso custa para uma fazenda média de 70 vacas algo em torno de 15 a 16 mil reais. Né? Só com os casos de acidose. Né? Vamos deixar isso bem claro. Né? Fora os outros problemas todos, só acidose. E essa acidose muitas vezes ela é subclínica, tá? Não tem sintomas. Você vai lá, você não vai achar esse sintoma. Não tem vaca com muco no sangue, com muco nas fezes, nem sangue. Normal. E a acidose está lá. No finalzinho, não sei se alguém teve a curiosidade, eu recebi umas 8 ou 10 mensagens falando sobre o aplicativo, né? Que achou bem legal, gostou, usou no vizinho, passou para o vizinho, né? Então, gostei de saber que tá funcionando. E aquilo ali, a gente usa isso aí mesmo como ferramenta de visita, né? Um auxiliar na visita. Beleza, falamos isso aqui. Aqui eu já tinha falado, né, que lá no período de transição, lá no finalzinho, né, tentar dar uma densada na dieta. E essa densada, pessoal, aqui vem outro ponto de polêmica, né? Rodrigo, você fala que pra gente, quando você vai na fazenda, você fala pra gente colocar só a ração de pré-parto. Aí agora nessas vacas que estão no finalzinho, você pede para pegar a sobra do coxo das vacas e pôr aqui. Mas é verdade. Isso aí você está fazendo duas coisas. Primeiro que você já está adaptando essa vaca que vai parir dali uma semana ao tipo de fibra e a dieta que essas vacas estão comendo já no lote 1 ou no lote de vaca recém-parida. E você está aumentando o tamanho de fibra, porque o resto do coxo das vacas de lactação, não podemos considerar que é lixo. Ela pode ser usada como fonte de fibra para as vacas mais próximas não do período todo, tá, pessoal? Estou falando dos últimos, para quem tem essa condição de dividir o pré-parto em dois, separar aquelas vacas, as vacas do paridor, né? Então o cara tem o pré-parto e aquelas vacas que estão no dia já ela tira dali e coloca num lugar menos lotado ou menos ou mais calmo. Então nessa situação eu colocaria ali pelo menos uns 20% do resto de coxo das vacas do lote 1. Seria uma coisa interessante. E o cálcio, o sódio não vai ter problema. A não ser que a única ressalva é se você já tiver caso de edema de Ubre. Caso não tenha edema de Ubre, pode fazer problema. Né? Enfim, falamos então da transição alimentar. Falando no estado energético anormal, e aqui tem tudo a ver com pré-parto, né, e pós-parto principalmente, está relacionado ao score corporal das vacas. E aqui é o grande ponto de atenção. Porque, veja, o que é o score normal? É aquela vaca com 3 costelas aparentes, uma inserção de cauda que não está nem muito fundo, nem muito cheio, quer dizer, é uma vaca saudável, bonita, né? ah, visualmente bonita. Por que 3 costelas? Porque se ela tiver com 4 costelas, significa que ela está com uma cobertura de gordura um pouco menor. Né? Tem também aqueles 2 ossinhos lá da anca, né? O isquio e o ilho também dá para a gente entender. Então, na verdade, tipo, a mensuração do score corporal é feita com todos esses elementos. Você pontua cada um lá, faz a média e você tem um score. O score de parição, a gente gostaria que essas vacas parissem ali por volta de 3,20, 3,30, 3,50, vai, para não quebrar. 3,50 essa vaca não está nem muito gorda e nem muito magra. E vamos lembrar que é normal ela perder 1 ponto de score corporal ao longo dos 2 meses seguintes ao parto. Então, se essa vaca pare com 3, depois de um mês, ela vai estar com 2 de score. Uma vaca com 2 de score é uma vaca muito magra. Ela está mostrando praticamente todas as costelas, o isquio e o ilho dela tão aparente, a inserção da cauda está lá no fundo, né? Você tem aquele abaulamento com a cauda já cheia de ossinho desde lá de cima, amassando o peito da murcha. Essa vaca é uma vaca potencial problema. Ela vai ter problema mais cedo ou mais tarde. O menor dos problemas é ela não parir, né? Ela não emprenhar, na verdade. Vaca emagrecendo não emprenha.
Mas, por outro lado, ter uma vaca gorda também é problema, né? Ela quase triplica o índice de morte do bezerro. E eu estou falando de uma score corporal nem tão grande, né? Um score corporal de 4. Bastou que a vaca tá ali, aquela maçãzão do peito desse tamanho, inserção de cauda bufando de gordura, né? Não mostrando nenhuma costela, ela tá com score 4 normalmente, provavelmente. Poxa, eu tinha uma foto relacionando os scores, bem lembrado, eu vou pôr essa foto de volta nessa apresentação. Eu vou colocar agora, depois da hora que estiver voltando para a live ali, eu vou colocar essa foto. A retenção de placenta aumenta em 50% cetose. Aqui nós estamos considerando vacas de rebanhos de alta produção, né? O caso de cetose a gente considera aí na faixa de 1% como um problemaço, né? Acima de 1%. Mas a torção de amomase, desculpa, acima de 1%. A cetose acima de 2, 3% também é problema. E, a gente tem um aumento, a gente praticamente dobra os casos de cetose. Torção de amomase 3 vezes, né? Metrite, mastite no período de parto praticamente mais que dobra. Então, vaca com score corporal baixo é ruim, mais alto é muito ruim. Esse gráfico é bem legal, ele mostra a glicose, a necessidade de glicose em gramas por dia e a necessidade e o atendimento numa dieta razoavelmente bem feita, né? Vamos dizer assim, minimamente bem feita. Então, aqui seria a necessidade, o preto, e o atendimento ao branco. Então, antes do parto, ó, sobra glicose. Sobra, sem problema nenhum. Aqui, conforme o consumo de matéria seca, lembra do gráfico de consumo de matéria seca, né? Tem um gráfico, uma queda de 45%. Já 3, 4 dias antes, 5 dias antes do parto, a necessidade já começa a ficar maior do que o que essa dieta fornece. Então, e nos primeiros partos, nos dias depois do parto, então piora muito. Estima-se que uma vaca de 30 litros, que é uma boa vaca, né? Vamos pensar que uma vaca parindo aí com o primeiro mês dando 30 litros de leite, isso não é nada mal. Essa vaca tem um déficit ali em torno de 1,8 kg de glicose. É glicose pra caramba. E a gente não adianta dar glicose, né? Não sei via soro, mas fazer isso é caro pra caramba. Então, fazer isso via dieta não adianta, porque você vai dar glicose para vaca, açúcar. Isso vai virar alimento para as bactérias ruminais, não para o rumen. Então, aqui, na verdade, essa glicose é o quê? É para aliviar o fígado. Então, há outras maneiras da gente aliviar o fígado. Nós temos nos produtos de pós-parto, tanto no núcleo quanto na ração, elementos como colina, a betaína. A betaína vai ser não um precursor de glicose, mas ela vai fazer esse déficit aqui ser muito menor. O fígado fica muito mais livre, né? E a gente percebe que os casos de cetose praticamente zero com produtos específicos para vacas em pós-parto. E a gente tem uma aceitação muito boa, um feedback muito positivo desses produtos em situações onde tinham fazendas com problemas crônicos aí de cetose, um caso, 2 por mês, e por anos, e resolveu fazendo uma dieta específica para pós-parto. Sei que é complicado, nem toda fazenda tem condições de ter 2 lote 1, né? O lote de vaca recém-parida, que vai ficar ali 10, 15, 20 dias, às vezes 30 dias, e depois o lote 1, que vai ficar aí mais 2 meses, 3 meses ali, até mais, dependendo da produção da vaca, né? Mas esse aporte extra de glicose aqui tem que ser feito via núcleo, né? E, basicamente porque na falta daquela glicose ali, no momento onde a vaca está perdendo peso, porque ela não consegue continuar a comer a quantidade de energia que ela precisa, ela começa a mobilizar a gordura do corpo. Isso é a cetose, né? Então, o que acontece? Faltou energia do corpo para produzir 30 litros. Aí o cérebro recebe a mensagem: o organismo da vaca é o seguinte, eu preciso produzir 35 litros aqui, 30 litros. Cadê a energia, meu filho? Cadê? Aí ele dispara um mecanismo hormonal, vai lá, retira essa gordura do corpo, essa gordura vai para o fígado. Lá no fígado ela tem que ser quebrada. A sobra dessa quebra a gente chama de corpos cetônicos, que são os corpos cetônicos. Quando eles começam a se acumular no fígado, ele começa a dar problema, porque ele é tóxico, né?
em pequena quantidade, o fígado faz o quê? Manda embora, vai embora na urina, né? Vai embora. Reutiliza, mas no acúmulo isso não acontece. Pensa uma vaca com score 3,5, se em 30 dias ela vai perder um ponto de score, significa que ela vai perder mais ou menos 60 quilos. Né? Cada ponto de score de uma vaca de padrão médio, aí, 600, 700 quilos, significa mais ou menos 60 quilos de gordura. Então, se ela vai perder isso ao longo de 2 meses, 60 quilos em 2 meses, ela vai perder 1 quilo de gordura por dia. Pensa num fígado para consumir, metabolizar e mandar embora 1 quilo de gordura. Né? Agora pensa numa vaca, e esse é o mais comum, e é onde eu gosto muito de pegar no produtor, quando eu vou, todo mundo que eu faço visita, por onde eu começo? Pelo pré-parto. Vamos lá, a gente dá medida nas vacas, faz 1 milhão de perguntas, né? E depois vai aonde? Vai no lote 1 e pergunta, aí é hora de ser sacana, né? Pega as 4, 5 vacas mais magras dele e pergunta, pariu quando? Quase todas pariram há menos de um mês. Aí você vai lá, as vacas no pré-parto estão lá, bonita, com score de 3,5. Você chega lá nas vacas mais magras, estão com score de 2,5, com 30 dias de parido. O que, que significa isso? Elas perderam 60 quilos em 30 dias. Elas tiveram que metabolizar 2 quilos de gordura por dia, amigo. Não tem fígado que aguenta isso. É por isso que quando nós lançamos nossa linha de produto para essa fase de pré e pós-parto, para mim foi surpresa. Eu sempre tive que cetose era uma doença de vaca de alta produção. Nós vimos vaca com 18 litros com cetose. É, o cara tava com vaca com 18 litros, 19 litros e com cetose. E é muito fácil, né? A gente antigamente tinha que mandar colher o sangue, mandar para o laboratório, fazer análise, levava 10, 15 dias. Agora a gente pega um aparelhinho, vou mostrar o aparelhinho para vocês daqui a pouco. E então, a dieta de pós-parto é tão importante para isso, né? Que nós já falamos um pouquinho, já até adiantei. Por que, que eu falei que vaca perdendo peso não emprenha? É por isso, né? Com o decréscimo de energia, os animais não vão fazer secreção de estrogênios, vai ter todo. A parte hormonal do animal não funciona bem. Né? Tem um trabalho feito, não me lembro exatamente, acho que foi na Unesp, de Araçatuba, ali falando, não me lembro exatamente qual foi a universidade. Eles fizeram lá uma vaca gorda perdendo peso, ela emprenhava em 5 a 6% das vezes, mesmo que ela tivesse com score bom, mas se ela tivesse perdendo peso, ela não emprenhava. Uma vaca com manutenção, isso vacas saudáveis, né, descartada todos os problemas. Uma vaca mantendo peso, ela vai emprenhar em 60% das vezes. Uma vaca magra, com score de 3, mas se ela estiver ganhando pelo menos 250 gramas por dia, ela chega a emprenhar em 95% das vezes, desde que não tenha cisto, não tenha outros problemas. Né? Isso é metabolismo, isso é fisiologia. E a única maneira de brigar com a fisiologia é via dieta, fazer uma dieta decente. Então aqui que eu tinha explicado, né, o correto é uma vaca parir com 3,5 e ao longo de 60 dias perder um ponto de score. Né, 1 quilo de gordura uma vaca metaboliza num dia, mais que isso começa a dar problema, mais que isso a gente já vê sintomas de cetose. Ela pode passar ali mais uns 30, 40 dias mantendo peso. Quer dizer, nesta fase aqui, amigo, é zero a chance de emprenhar, é 5%. Ela está perdendo peso, ela está morro abaixo. Nesta fase aqui, se ela já parou de perder peso, a chance dela, se ela não tiver um cisto, não tiver um problema mais sério, ela vai emprenhar em 60% das vezes. Aqui, sim. Então muitas vezes a gente vai lá, eu tô com um problema minhas vacas não estão emprenhando, não dão cio e não sei o que, teu produto é ruim, eu já usei produto de tudo que é marca, nenhum funcionou, aí você vai lá, aí você vai lá no preparo, busca lá. E é legal que você vai junto com o produtor, tem que explicar, mostrar. O produtor já tem que ser economista, veterinário, zootecnista, administrador, advogado. Não tem como. Nós temos obrigação de explicar. Temos que explicar. Não é todo mundo que sabe. Né? É muito complicado. E sem contar que para a maioria das pessoas é um assunto chato. Então, tem que mostrar, tem que ser visual. Né? E aqui a questão da proteína. Por que todo mundo, a maioria das fazendas que a gente conhece faz errado? Vamos usar, temos que usar gordura bypass, proteína bypass. Beleza, mas quando? A gente vai em fazenda,
que as vacas estão lá no terceiro, quarto lote, pronta para secar com 1 quilo e pouco de gordura de proteína bypass. Isso não tem essa necessidade, né? Ah, basicamente por isso, né? PDA é o mesmo que proteína não degradável no rumen, quer dizer, proteína bypass. É logo depois do parto que essa necessidade aumenta, né? Então, logo depois do parto, com esse rumen com menor capacidade de digestão, menos bactéria especializada naquele tipo de dieta, né, que eu preciso nesse momento um pouco mais de proteína bypass para que ela seja absorvida lá no intestino, né? Mas com o tempo, ó, ele vai caindo. Lá por 8, 10 meses é zero, a gente não precisa pôr nada, a gente tem que fazer o contrário, né? Usar mais ureia na dieta para ter mais nitrogênio ruminal. Então, proteína bypass é importantíssimo até o segundo, até o pico, e um pouquinho depois, vamos falar até 3 meses. Até 3 meses ele é importantíssimo, depois não usem, né? A gente tem produto ali, a gente tem fonte de proteína bypass, e às vezes a gente vai na fazenda e tá lá uma vaca produzindo seus 35, 40 litros, com 9 meses de lactação e comendo lá 1 kg, 1,8 kg, né? A gente acaba tirando, né? A minha recomendação é quase sempre tirar. E aqui o equilíbrio mineral, o nosso último ponto de atenção com o periparto, principalmente porque ele favorece a qualidade do colostro, porque quanto melhor o colostro, melhor a imunidade passiva que essa mãe vai passar para a bezerra, e, e quanto melhor a qualidade mineral da dieta no pré-parto, menor são os problemas com febre do leite, principalmente metrite e edema, né? Febre do leite é deficiência em cálcio, mas aí vem a outra pergunta, né? Por que as dietas de pré-parto têm pouco cálcio e muito fósforo? Porque já vou explicar, né? Esse mecanismo explica a seguir. Mas no caso dos edemas de Ubre, por exemplo, sódio, potássio, né? Sódio e potássio são os dois venenos, principalmente o sódio, né? Do edema de Ubre. Né? Metrite, mas eu já falei lá no começo, por causa do cálcio. Né? Olha a composição do colostro depois do leite. Né? Magnésio 4 vezes mais, zinco 3 vezes mais, quase 3 vezes mais zinco no colostro do que no leite. Né? Selênio, dobro, mais que o dobro. Vitamina E, 10 vezes mais. Né? O colostro tem 10 vezes mais vitamina E do que o leite, assim como a vitamina A. Então, favorecer o colostro é ter quase a certeza de que a gente vai ter menos problema com as bezerras. Né? A gente falou pouco até disso na semana passada. Células de defesas também, né? Elas vêm caindo no final dela. Lógico, a vaca está comendo menos, está mais estressado, sente desconforto, come menos, sente fome. Então, é, tem dificuldade de locomoção. Então, lógico, aqui é meio natural, né? Esse estresse aumenta e aí as células de defesa diminuem, mas logo depois do parto isso já começa a melhorar. Né? Olha a vitamina A, a queda, aqui é o risco vermelho a parto. Né? Queda livre, zinco, queda livre, vitamina E, queda livre. Né? Esse cara aqui é o grande responsável por atuar junto com a vitamina, com o selênio, desculpa, nos problemas inflamatórios. Né? E esse é o mecanismo de funcionamento de metabolismo de cálcio. Dois carinhos aqui são envolvidos, né? O paratormônio e a calcitonina. A calcitonina, o papel dela é retirar o cálcio sanguíneo e depositar nos ossos, que é um banco de mineral, né? E o paratormônio faz o contrário, tira dos ossos e põe no sangue. Então, antes do parto, o que a gente quer? A gente quer a calcitonina. Então, se eu tiver uma grande quantidade de cálcio circulante no sangue, a calcitonina não tem ação, né? E não vai depositar esse cálcio nos ossos. O problema é que se isso não acontecer um dia ou dois só no pré-parto, não tem problema. Mas se isso acontecer por muito tempo, no momento do parto, o estoque de cálcio que essa vaca vai ter vai estar ali, sanguíneo, né? E esse estoque ele vai embora rápido. Se esse trabalho de parto demorar 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, esse estoque vai embora. Né? E aí já começam os problemas. Aí não tem ocitocina que funcione, vai lá injetar ocitocina, vai é, é, tentar tirar o bezerro no forceps, né? Então é tudo bem mais complicado.
Então, racionalmente, o que a gente faz? Baixa os níveis de cálcio no pré-parto para que a calcitonina pegue esse pouco cálcio do intestino, jogue para, desculpa, que pegue esse cálcio da corrente sanguínea e deposite nos ossos. E a calcitonina ela tem uma ação secundária ainda, porque ele aumenta a absorção do cálcio intestinal e diminui a excreção pelos rins. Né? Então, pacote fechado. Né? Diminui a excreção, aumenta a absorção e faz a deposição nos ossos. Né? E os ossos, quanto mais ossos, cálcio tiver nos ossos, melhor. Depois do parto, quem passa a agir é o paratormônio, ou no momento do parto, ali um pouco antes, né? Ele começa a retirar, fazer a retirada do cálcio dos ossos, indo para a corrente sanguínea. E aí já vai desde o parto até a produção de leite nos primeiros dias, nas primeiras semanas ali. Aqui os dois principais elementos. O DECAD, né? A gente sempre fala, a sua dieta é aniônica, DECAD negativo, o produto tal. Por que ele é tão importante? A dieta, nós poderíamos medir a eficiência de uma dieta de uma dieta de pré-parto de acordo com o seu DECAD. Né? Ter um nível muito alto de sódio, por exemplo, e potássio, eu vou ter uma dieta com um DECAD alto demais. Significa que não vai estar depositando cálcio da maneira que deveria, não vai estar preparando esse animal da maneira que deveria. Né? Vai ter problemas secundários como edema de úbere, por exemplo. Então, problema. Então, a dieta de pré-parto, geralmente a gente faz reduzindo os níveis de cálcio e fazendo ela com DECAD negativo. Isso é, vou estimular esse animal a fazer a metabolização do cálcio, que nem a gente falou ali. Por isso que prestamos tanta atenção nos níveis de potássio. Né? Veja que isso aqui é um Cost Cross, verde que chega a ser azulado, adubado com esterco de vaca, num pré-parto. Né? Isso aqui é a receita do veneno. Não pode. O nível de potássio aqui deu quase 2,7, 2,75. Não tem dieta que resolva. O potássio ele é maligno para a dieta de pré-parto. E a maioria dos pré-partos são feitos aonde? No local perto do curral, lugar onde a gente, ou por lixiviação mesmo, já recebe os restos da ordenha, o resto do local de manejo das vacas ali na sala de espera, por exemplo. Né? São locais onde os níveis de potássio são mais altos. Então a gente tem que evitar isso. Né? E já falamos. Esse gráfico aqui, é, aqui, aqui tem a história toda do dia do parto até a secagem. Né? Esse aqui vai ser o foco central da nossa próxima conversa. Né? Aqui a gente estabelece tudo o que acontece, o porquê, como e como corrigir. Né? Aqui eu tenho a relação entre consumo de matéria seca, produção do leite, como é que funciona no rebanho leiteiro a perda de peso, a taxa de prenhez. Né? Então, como é que a gente deveria controlar isso via ração? Esse gráfico é bem legal, mas vai ficar para a próxima conversa. Esse aqui, idem. Né? Esse aqui é um trabalho nosso muito interessante, demonstrando que investir um pouquinho mais aqui nos potencializa a produção. Né? E chega a 2 mil. Aqui é um resumão né, do que nós falamos, mas bater bem nesse cara aqui, né? A perda de peso pós-parto. Isso aqui, para as vacas, é medonho. Né? E foco no que é bom, né? Assegurar a saúde hepática. Né? Fazer uma dieta de pós-parto é imprescindível. Né? Se não tivesse os problemas relacionados às bactérias ruminais, de adaptação e tudo, o ideal seria já pôr essa vaca no lote 1. Mas tem as questões hepáticas, né? E isso é um grande problema. Que a gente poderia resolver com um aparelhinho barato. Né? Vou mostrar ele daqui a pouco para vocês. No final ali, a hora que terminar a apresentação, eu mostro que a câmera vai estar maior. Com um aparelho que custa R$60 e uma fitinha que custa R$4. Né? Tá desconfiado de cetose, vai lá, faz um piquezinho na orelha da vaca, pronto. E ali a gente garante o que? A saúde hepática, que o fígado vai estar trabalhando. O fígado fica com quase 40% da energia que uma vaca consome.
Então, cuidar bem dele é essencial, né? Garantir o aporte energético, né? Uma dieta energética nesses dias, tomar conta da proteína de passagem, né? A proteína bypass, garantir a quantidade de fibra. Então, tudo isso é importante. Aqui, volto sempre nessa tecla, porque esse é o nosso aplicativo que eu adoro, adoro, uso ele em todas as visitas, todas, até quando o gado é a pasto eu uso ela, né? Quem não baixou, baixe, My Home Diag, vocês vão achar lá na loja iOS, do Android também, e fez o cadastro, se tem internet, tira foto, se não tem, tira foto das fezes e usa depois. Vale lembrar que ele sempre pergunta o número de vacas, e se digitar menos que 4 vacas não vai funcionar, o mínimo é 4 vacas no lote. Então, se eu tiver 20 vacas, desculpa. Então, se você tem 10 vacas no lote, digita ali 20, porque ele vai te pedir 4 fotos. E com 4 fotos das fezes, você vai dizer lá se tem muco, se não tem, se tem grãos, não tem, e ele vai te dar onde é que está o nível de acidose do teu rebanho, né? Aqui os nossos produtos, que estão dentro dos programas. Aqui a ração de pré-parto que eu tinha falado. Ela já tem esse conceito novo de vitamina E, selênio, minerais orgânicos e tudo. Já ela é bem atual e esse produto é o que está em linha no mundo inteiro hoje, né? E tem o núcleo também. Então tem a ração para quem usa a ração e o núcleo para quem usa o núcleo. Aqui 3 a 4 quilos de ração por dia ou 6% na ração também de 3 a 4 quilos. E aqui é a fonte de proteína bypass que eu tinha falado para vocês, 38 ou 39% de proteína bypass, de proteína e 70 e 82% de proteína bypass. É um produto bem diferente. Em geral, a gente fecha uma dieta de 30 a 40 litros com 1,5 kg a 2 kg, não precisa mais que isso. Aqui a linha de produtos super premium, né? As lactâncias leite 20, AE, 22, aí são rações feitas aí basicamente com milho, soja, tamponante, adsorvente de micotoxina, uma ração zona mesmo. Aqui a ração específica para pós-parto, essa aqui é mais um medicamento do que outra coisa, né? Tem ela tanto na ração quanto no núcleo, né? A Enerlac ou a Elac, que é o núcleo. Também a gente usa mais ou menos 5% na ração e até 8 quilos. Da ração, se a vaca está consumindo lá, por exemplo, 13 quilos de ração, vai usar 8 quilos desta ração e a diferença na ração da fazenda ou dentro da dieta, né? Aqui a Mix 20 e a Mix 40, que são rações feitas ali com polpa cítrica, milho laminado. O único problema aqui é que nós só temos uma fábrica no Brasil que produz essa ração, que é em Três Corações, em Minas. Então, muitas vezes, para mandar para o Rio Grande do Sul, tem o pessoal do Pará que compra ali, também fica mais caro, da Bahia, né? Ela chega lá mais caro por causa do frete. Mas é uma ração bem interessante. A Mix 40, por exemplo, nós temos vaca aí de 75, 80 litros consumindo essa ração. Ela é muito segura, um nível de fibra alto, porque tem caroço de algodão. É uma mistureba, coisa mais linda do mundo, né? Pra gente que gosta de vaca, né? Uma ração bem diferente. E aqui, né, mandei pelo menos uns 15 ou 20 pessoas me pediram o manual de bezerra, né? Eu já mandei. Então, a partir de amanhã cedo, está disponível também para quem pedir o manual de periparto. Basta mandar pelo WhatsApp, por e-mail, ou até pelo chat aqui. Quem quiser pode deixa o número do telefone para mandar por WhatsApp ou deixa o e-mail que eu mando por e-mail também, tá? Em PDF. Nesses